separatistas para brigar até contra os sacerdotes, os líderes que estavam governando naquele momento. E a sociologia no nosso dia, quando nós vemos o social, vamos falar assim, quando nós vemos hoje, a nossa vontade como igreja é de nós estendermos a mão a todas as pessoas. Só que existe um momento que embaraça, porque são próprias leis ditas pelos nossos governantes que têm o poder de mudar o ambiente o ambiente do país, daquele bairro, ou o próprio ambiente de onde a gente vive, mas eles não estão nem aí. Famílias inteiras se degradeiam, se destroem, é inveja, é ciúme, blasfêmia, é irmão contra irmão, pai contra filho, reino contra reino, nação contra nação. E nós vemos hoje que tanto a antropologia como essa ciência que estuda a mente ou o ser humano, o seu comportamento, ou a sociologia, parece que não vale nada mais esses estudos, porque o ser humano passou a não valer nada. Se vocês observar hoje a guerra da Rússia e Ucrânia, a Rússia pega os soldados que são prisioneiros, levaram os soldados e depositaram lá na Sibéria, colocou ele na Sibéria, só gelo, 1 grau abaixo de zero. E nós vemos que países nenhum, todo mundo com medo de uma guerra mundial, todo mundo com medo de alguma coisa, e ninguém entra nisso. Rússia pegou 800 crianças e levou para dentro da Rússia, e ninguém sabe aonde foram parar essas crianças ucranianas. Essas atrocidades do mundo moderno é uma sociedade que está cada dia mais se matando em prol de quê? De poder. Homens endemoniados, avarentos, presunçosos, sede de poder. Tu olha, uma covardia. Você vê o maior país do mundo. Vou fazer uma operação especial dentro de um outro país para ficar 3 dias, e já tem quase 1 ano e 6 meses. 200.000 pessoas só do lado ucraniano mortas. Isso que foram contabilizados. E nós vemos isso de soldados, ao total dos dois lados, quase 1 milhão de pessoas mortas, entre soldados, prisioneiros, mais de 400.000 prisioneiros presos entre os dois lados. Então a gente observa que o mundo está de mal a pior, mas Jesus pronunciou isso. Quando Deus me deu uma palavra sobre o fio escarlate, coisa que muitas pessoas não prestam atenção, do que Deus vem fazendo ao decorrer do tempo com esse ser humano. Deus vem escrevendo a linha dele, a origem dele, o destino dele, e o homem às vezes não presta atenção que o seu destino é o céu. Eu disse aqui, lugar de silêncio é onde? Lugar é o cemitério. Lá no cemitério tem todas as riquezas do mundo, tem todos os pensamentos de riqueza. Lá no cemitério tem tudo. Os sonhos estão enterrados ali. Quantos sonhos, quantos projetos, quantas vidas que queriam vencer e estão ali enterrados. Mas você está aqui vivo para a honra e a glória de Deus. Aleluia. Cada um de você significa uma coisa. Seus nomes, vocês vieram para ter um propósito. Qual é o propósito? Qual é o propósito que nós temos hoje de nos alcançar? Qual é o nosso meio sociológico de ajudar um social? Qual é o nosso meio? Ou será que nós estamos vivendo uma antropologia antrópola, que é aquela passada, aquela do homem da caverna, aquela de comer sangue, aquela que tem que beber sangue para ser macho? Será que é essa? É aquela que tem que pegar a mulher pelo no cabelo, você é minha? É essa? Mas parece que o homem está voltando ao passado. Parece que os homens hoje, quanto mais estudam, quanto mais poder tem, parece que voltam ao passado. Lá atrás, um homem chamado Jacó
Esse homem tinha filhos, e dentre os seus filhos tinha um que ele mais amava. Alguém sabe o nome dele? José. E o papai de José fez uma túnica para ele de várias cores. Os irmãos usavam roupas de guerra, armaduras. Quem tinha roupa colorida era a nobreza, porque a dificuldade de fazer cores era muito grande, principalmente o púrpura, o roxo. Tinha grande dificuldade de fazer essas cores. Então só a nobreza usava essas cores. Mas o papai Jacó, a Bíblia, ninguém sabe como ele conseguiu as cores, quem teceu essas vestes. Ele teceu um manto de várias cores para José. E naquele mundo da época, aquelas cores chamou a atenção. Um filho de um homem camponês, de um patriarca, agora usando roupas coloridas, despertou ciúmes nos soldados irmãos. E José começou a ter sonhos. Jacó ouvia aquilo, seu pai ouvia, ficava quietinho, mas sabia. Mas Jacó antes não sabia, porque tinha feito a roupa colorida. José estava também, através de Deus usando o próprio Jacó para traçar o caminho do fio escarlate, porque cada cor da roupa de José simbolizava uma virtude de Deus. Cada um era púrpura, escarlate, carmesim. Portanto, da roupa dele foi tirada as cortinas, as cores das cortinas dos tabernáculos. Deus, quando destruiu o mundo, presta atenção, Deus, quando destruiu o mundo com água, ele falou com Noé assim: Noé, nunca mais vou destruir a terra com água, mas eu colocarei o meu arco. Não é arco-íris, íris foi Roma que colocou o nome de uma deusa chamada Íris, mas é o arco. Quando vocês, eu e vocês, chegarem lá no céu, vocês vão ver que o trono de Deus, o arco está em volta dele. Porque o arco é uma aliança. É uma aliança que Deus não quebrou com o homem. Mas o homem só anda quebrando a aliança com Deus. Deus. E esse fio escarlate, ele vem sendo traçado. E nós vemos que o ciúme foi tão grande que eles pegaram, os próprios irmãos, pegaram José e venderam José para onde? Para onde, grande? Para o Egito. Chegou lá, aquele sufoco todo, José então passou a ser governador do Egito. Em Deuteronômio capítulo 28, diz assim: se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, e tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Mas lá na frente está assim: mas, olha aí, se não ouvirdes, não se atentar para os mandamentos do Senhor, todas essas maldições virão sobre ti. Lá para fora. Vocês sabiam que nós temos que ter cuidado para que nós não sejamos alcançados de uma maneira imprópria para com Deus? Que nós devemos estar sempre atentos a ouvir o que Deus está nos chamando e para qual propósito que vocês, mulheres, homens, estão aqui nesta noite ou nasceram. Porque cada uma ganharam um nome quando nasceu, e cada nome tem um significado. Ninguém nasceu para ser somente um fator antropológico ou sociológico. Ninguém nasceu para isso, para ser mais um, porque todos nasceram para ser alguém nesta terra. Todos nasceram porque somos todos missionários. Ide por todo mundo e pregar este evangelho a toda criatura. As roupas
e veio traçando. José foi vendido lá para o Egito. Chegou lá no Egito. Faraó teve vários sonhos. José interpretava o sonho. Faraó mudou o nome de José para o quê? Safanate-Paneia, é isso mesmo? Mudou o nome? Zefanate-Paneia. É aquele que adivinha os segredos. O adivinhador de sonhos. E mudou o nome dele. José, ele pega a filha de um sacerdote e dá a ele, a mulher chamada Asenate, ele dá para José. José casa com a filha do sacerdote do Egito. Ela vê. José conta toda a situação que ele passou com seus irmãos. Eu creio, e muitos creem pela a teologia, que por ela ser filha de sacerdote e também ser uma sacerdotisa, que o próprio nome diz que filha de uma deusa, ela aconselhou José a não ter raiva dos seus irmãos. Uma mulher que poderia ter influenciado na vida de José. Agora você é governador, vamos matar todo mundo. Eu te ajudo. Mas os estudos antigos diz que ela foi uma conselheira. Eu posso dizer, foi uma mulher sábia. A mulher sábia edifica a casa, a tola derruba com as suas próprias mãos. Temos um propósito. Ele veio, casou-se com ela, e com ela ele teve 2 filhos. 2 filhos. O primeiro filho chamava Manassés. O segundo filho, Efraim. Jacó estava velho. Jacó agora estava quase morrendo. Jacó não tinha mais esperança de ver José na vida. Mas lá no Egito, José era casado, era governador e tinha 2 filhos. Tinha crescido. Porque quando Deus tem um propósito na vida do homem, jamais a família se murchará, porque ela crescerá em virtude em nome de Deus. Aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia. Digam graças a Deus. Graças a Deus. Gênesis 48. Gênesis 48. Versículo 2. Gênesis 48. Vamos começar do 1. Algum tempo depois disseram a José que seu pai estava doente. Então José foi visitá-lo, levando consigo seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Alguém foi dizer a Jacó: o seu filho José veio visitá-lo. Jacó fez um esforço e se sentou na cama. Jacó fez um esforço e se assentou na cama. Olha para mim. Vocês lembram que Jacó lutou com um anjo? Jacó lutou com um anjo, fugindo do seu irmão Esaú. Ele estava cheio de medo, e Deus mudou o nome dele para Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceu. Então Israel hoje, o Israel que nós temos hoje, é fruto dessa luta que aconteceu lá atrás. Israel não é perfeito, Israel manca. A nação de Israel não é uma nação perfeita, mas é uma nação chamada relógio de Deus.
Ela manca, porque o anjo tocou do lado da coxa de Jacó e ele ficou mancando. Amém? E o que aconteceu depois disso? Jacó agora estava doente, enfermo. E José soube e foi levar os seus filhos. E no versículo 8, diz assim: quando Jacó viu os filhos de José, perguntou: e esses aí, quem são? José respondeu, versículo 9: são os filhos que Deus me deu aqui no Egito. Respondeu José. Jacó então disse assim, no versículo 10 em seguida: Jacó pediu para que colocasse os filhos dele perto dele, porque Jacó já estava velho, a sua vista estava fraca, e ele queria ver os filhos de José. Versículo 12, ali do versículo 1, Jacó disse a José: eu pensei que nunca mais ia ver você, e agora Deus me deixou ver até os seus filhos. Presta atenção, nunca os seus sonhos morrerão. Aleluia. Por mais que as pessoas te perturbem e te afligem, nunca os teus sonhos morrerão. Aleluia. Mesmo que você não consiga enxergar longe, que no espiritual a tua vista está fraca, mas Deus faz você ver hoje. Aleluia, Jesus. Deus faz você prosperar hoje. Aleluia. Viva o dia de hoje como se Cristo voltasse hoje. Porque as pessoas não têm mania, principalmente crente, de viver o passado. Reclama do presente porque não prosperou, mas ele não consegue ter uma visão de ver. Se ele permanecer no presente, firme na graça de Deus, ele vai ganhar o futuro. Mas ele consegue destruir o futuro no presente que ele vive, com as suas imoralidades, com as suas delícias carnais, com a sua antropologia humana. Ele não consegue enxergar lá na frente. Por isso que nós temos que ter a sensibilidade de conhecer o plano de Deus nas nossas vidas. Aleluia. O versículo, o capítulo todo, ele diz assim, quero resumir aqui. Cadê a Tânia? Eu quero resumir assim, da seguinte forma: Quando Jacó pediu isso, poxa, eu pensei que eu nunca mais ia te ver, e agora eu vejo você com os 2 filhos, que bênção. Versículo 12, então José tirou os 2 filhos do colo, do seu pai, e ajoelhou-se e encostou o rosto no chão, e em seguida pegou Efraim com a mão direita e Manassés com a mão esquerda. Manassés era mais velho, Efraim era o mais novo. E dessa maneira Efraim ficou do lado esquerdo de Jacó e Manassés do seu lado direito. Jacó estendeu os braços e cruzou-os, pondo a mão direita sobre a cabeça de Efraim, embora fosse o mais moço, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. Presta atenção. O direito de primogenitura, o direito era do mais velho. Ali existia 2 crianças, Efraim, ou seja, Manassés e Efraim. A mão direita tinha que estar sobre a cabeça de Manassés, e a mão esquerda sobre a cabeça de Efraim. Por quê? O maior abençoa o menor. Jacó fez isso. Cruzou os braços, colocou sua mão direita sobre a cabeça de Efraim e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. José, quando viu aquilo: pai, assim não, pai, não é assim que faz. Meu Deus, aleluia.
E Jacó olhou para José e falou assim: a bênção que eu não te dei estará sobre esses seus 2 filhos, mas com as mãos cruzadas. Não era normal isso? Era um ato profético. Cruzou as mãos. Nessa cruzada de mãos. Por quê? Porque Manassés significava o passado de José. E Efraim significava a prosperidade. Se vocês verem o texto, sempre Jacó olhou para a prosperidade. Ele sempre foi um homem próspero. Ele olhou para a prosperidade. Eu quero dizer, não existe prosperidade sem um fundamento lá no passado. A prosperidade que consegue hoje de uma hora para outra, ela também vai embora de uma hora para outra. A prosperidade, ela tem que ter fundamento. Ele cruzou as mãos. Nessa cruzada de mãos, o ato profético que ele fez, simplesmente espalhou os hebreus por todo o mundo. Essa cruzada de mãos, ele fez com que a nação de Israel se desintegrasse. E até hoje a nação sofre essa consequência pelos povos que estão espalhados por todo o mundo. Mas o Senhor diz: eu os ajuntarei no momento certo. Manassés cresceu tanto, a bênção era menor, mas ele cresceu tanto que ultrapassou a família de Efraim, que em poucos anos, de 7 famílias, eles se tornaram 32 mil homens. Meu Deus. Enquanto Efraim estava com 20 mil. E qual é a prosperidade? Hoje Israel é um país próspero, mas é um país manco. Hoje Israel é um país próspero, mas é um país espalhado para o resto do mundo, que ninguém sabe quantos judeus tem no mundo espalhado ainda. Porque se juntar todos, os descendentes de todos os judeus, não cabe dentro da própria nação de Israel. Todo nosso ato tem uma consequência. É verdade. Pastor, mas não era para ele cruzar a mão? Não era assim. Ninguém fazia isso. Ele fez. Por quê? Porque ele não queria lembrar do passado. Ele não queria olhar para Manassés e ver Manassés próspero, mas lembrando do passado sofrido que ele teve. Ele queria olhar para Manassés e ver: esse aqui está o meu passado, mas Efraim está a minha prosperidade. E muitos pregadores preferem estar com Efraim. Então, quando você lê a história de Efraim, você vê que eles se perderam diante da história. Se perderam. A tribo de Manassés, a tribo de Efraim se perderam. Ninguém sabe quem é descendente de Manassés e quem é descendente de Efraim. Mas um dia em que Jesus virá, todos irão saber. Meu Deus, aleluia. Tribos estão escondidas. Sabe por quê? Porque o ato de cruzar as mãos espalhou todo o povo. E o Senhor disse: eu vos espalharei por toda a terra. Eu vos espalharei. Quer ver este capítulo? Vamos ler? Glória a Deus. Aleluia. Eu vos espalharei. Deuteronômio 28, versículo 64. Aleluia. Aleluia. Sabe, coloca aqui no segundo hino que elas cantaram para mim aqui, por favor. Vamos terminar já. Alguém pode ler para mim? 28, 64. Senhor Deus os espalhará por todos os países, de uma ponta do mundo a outra. Ali vocês adorarão deuses de madeira e de pedra, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam. Está vendo? A cruzada de mão espalhou todo este povo por todas as nações. Era para todo mundo ficar junto, o passado e o presente. Entendeu, evangelista? O passado e o presente era para estar ali. Mas ele pulou etapas.
pulou etapa. Não, eu quero um futuro próspero. O que adianta uma nação próspera, mas uma nação manca sem um Deus? Eu vos espalharei. Por isso que eu quero dizer para minha esposa que o seu nome é Milena. O nome dela é Milena. Sabe o que significa Milena? Sensibilidade a Deus. Sabe o que significa Milena? Milena significa também mulher de coragem. Então faça jus o teu nome. Isabel, sabe o que significa o teu nome? O teu nome é consagrado a Deus. Deus é o seu juramento. Então faz jus o teu nome, porque o teu nome no latim, mulher consagrada a Deus. Liliane diz assim: forte e lírica. O que é forte? A mulher forte, lírica, que canta. Eita, Glória a Deus. glória. Aleluia. Todos têm um propósito. A irmã Terezinha, cadê ela, irmã Terezinha? Glória a Deus. Eita, glória. A irmã Terezinha, ela significa ilha pequena, mulher nascida no verão, pronta para o trabalho árduo. Aleluia! Glória a Deus. É verdade. Que seja próspero a tua vida, varoa. O nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amanda, sabe o que o teu nome significa? Significa uma pessoa ativa. E quando você vai resolver os seus problemas, você resolve os seus problemas com cautela e sobriedade. Aleluia. E tem uma outra ainda, no grego original, aquela que não gosta de entristecer o próximo. Amém, Jesus. É verdade. Faça jus o teu nome, varão. Faça jus o teu nome, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, Deus. Tatiana, determinada, persistência e no latim, aquela que luta para conseguir os seus objetivos. Amém. Faça jus o teu nome. Atinge o teu objetivo na obra de Deus. Tempo que passou, passou. Agora você vive o agora de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. A irmã Sônia, que é muito engraçada, é uma pessoa que luta pelos valores éticos e morais. Amém, Jesus. É Deus. Pessoa que luta pelos valores éticos e morais. E no latim, no texto original em hebraico, significa aquela que é ética. Amém. Aleluia. Todas têm o seu. A minha sogra Lourdes, irmão, é uma coisa engraçada. Eu conheço ela e é certinho. É aquela que luta pela elegância e a sofisticação. É verdade. Maravilha. Eita, glória. É aquela que gosta dos detalhes. Verdade. E ela é dessa forma. Ela é dessa forma. Andréia, uma mulher de extrema feminilidade, sensível, coerente, amorosa e temente. No texto original, aquela que observa. Faltou algum aí? Das mulheres? Paula. Paula, o teu nome é uma junção. O teu nome é Paula, que vem do original
Paulo é uma junção de nome, que significa aquela que ama, aquela que é temente, aquela que sabe valorizar. Amém. No texto original, é aquela que cuida dos pergaminhos. Pergaminho é uma palavra. Meu Deus. Pergaminho é a palavra. Sabe, irmão? Cada mulher que tem. Não vou dizer que vocês é fanático, mulher de José, não, esqueci o nome. Zefanate. Não. Estou falando que vocês aqui são servos de Deus. Aleluia, Jesus. Vocês vieram para um propósito. É Deus. Todas têm um Aleluia. propósito. Missionária Isabel, você nasceu para adorar. Liliane, você nasceu, você é lírica, gosta de cantar, é serva. Glória a Deus. Glória. Vamos, eu fiquei olhando assim e falei, Deus, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, glória a Deus por tudo. Aleluia, Jesus. E no texto, no alemão, o teu nome, Paulo, o teu nome ele significa delicada, mulher forte e bela. Aí, Carlos. É hoje. Carlinhos fez assim. Sabe, a gente está brincando aqui, mas eu quero dizer que cada uma nasceu com um propósito. Cada uma de vocês tem um valor. Que não perca o valor de vocês. Não perca. Não trate um filho melhor do que o outro. Tenha cuidado. Jacó fez isso. E hoje está a nação que em 1948 se tornou nação, mas é uma nação que ainda não conseguiu o seu total objetivo, porque por causa dessa cruzada de braços fez com que os judeus se espalhassem por todo o mundo, adorando outros deuses. E só na vida de Jesus, lá quando o Senhor Jesus descer com milhares dos seus santos conosco, aí que eles vão ser resgatados. Porque muitos nem creem que Jesus é o Salvador. Fala que Jesus é o grande profeta. Entende? Por causa de uma cruzada de braços. Enquanto ele deu a José uma túnica de várias cores, anunciando a caminhada do fio escarlate, Jesus Cristo salva, cura, batida com o Espírito Santo, ele voltará. Ele deu para José as 4 faces de Deus na sua roupa escrita. Depois ele vai e cruza os braços, jogando tudo para fora. Mas nem por isso ele deixou de alcançar a salvação. Eu estou falando que os nossos atos trazem consequência. Que nós possamos meditar nessa palavra. E nós vamos terminar cantando aquele segundo hino, por favor. Nós vamos terminar. E eu gostaria que você colocasse de pé neste momento. E nós vamos terminar o Senhor. Viu, ele é pequeno e forte.